Os descendentes de Dom Afonso Henriques. Começamos a primeira dinastia, a dinastia Afonsina, com Portugal sendo finalmente independente e com um rei, Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques tinha o desejo de alargar o território do seu reino e passou esta vontade para o seu filho Dom Sancho I. Dom Sancho I preocupou-se também com o povoamento do território, entregando terras à nobreza e ao clero para que as defendessem e povoassem. Aos membros do povo que viviam em vilas e cidades, deu-lhes várias cartas de foral. Estes forais davam as regras para o governo dessas povoações. E o que era a nobreza e o clero? Nesta altura, a população estava dividida ou organizada por grupos sociais. Existia o clero, que eram pessoas com tarefas ligadas à religião, como por exemplo dizer as missas, celebrar casamentos ou ajudar com doentes. Ao grupo social da nobreza competia obedecer ao rei, povoar as suas terras e defendê-las. Ao grupo social do povo pertenciam aqueles que não eram nem da nobreza nem do clero e que tinham de trabalhar, lavrando terras, criando animais, fabricando instrumentos, praticando o comércio e muito mais. Quem foi o rei depois de Dom Sexto I, isto é, o seu sucessor, foi Dom Afonso II. Dom Afonso II continuou no seu reinado a defender as fronteiras dos muçulmanos e foi durante o reinado de Dom Afonso II que apareceram os primeiros documentos escritos em português. O sucessor de Dom Afonso II foi Dom Sancho II, que começou a governar muito novo, com apenas 13 anos, e era muito influenciado pelos nobres. Ele continuou a alargar o reino de Portugal, mas o clero não o queria como rei e convenceu o Papa a tirar-lhe o poder. Subiu então ao trono o irmão de Dom Sancho II, Dom Afonso III. Dom Afonso III conseguiu conquistar definitivamente o Algarve, dando por finalizada a Reconquista em 1249. Dom Afonso III passou a ter o título de Rei de Portugal e do Algarve. Foi também muito importante porque criou mais de 200 leis. Portanto, neste vídeo conheceste os primeiros reis da primeira dinastia: Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, Dom Afonso II, Dom Sancho II e Dom Afonso III. Escreve no teu caderno o que eram as cartas de foral e quais eram os 3 grupos sociais que existiam nesta época. E não te esqueças, diverte-te a aprender. Subscreva e partilhe, assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.